Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Bem, nós estamos aqui na primeira parte deste documento, que ele tem 4 partes grandes, né? Então, a primeira grande parte chama-se a Profissão de Fé. Nós estamos na primeira seção, que é dividida em seção, capítulos e artigos, ok? Então, na primeira seção, tem o título Eu Creio, Nós Cremos. Então, nossa profissão de fé, né? Eu creio. Nós estamos no capítulo 3º, que é a resposta do homem a Deus. Qual é a resposta do homem a Deus? Eu creio. Essa é a resposta, ok? Que nós estamos aí no artigo 1º, né? Que é esse eu creio aí, ok? Capítulo 3º, a resposta do homem a Deus. Artigo 1º, eu creio. Vimos aí, nos dias anteriores, a obediência da fé. Vimos Abraão, que é o exemplo, o modelo de fé. Vimos aí também os mártires, né, que morreram, segundo a carta aos Hebreus, capítulo 11. Vimos aí também Maria, bem-aventurada, aquela que acreditou no anjo Gabriel, que foi falar com ela. E hoje nós vamos entrar aí, a partir do número 150, em negrito, que está do lado do catecismo aí. Sei em quem pus minha fé. 2 Timóteo 1,12. Crer somente em Deus. Olha, crer somente em Deus. Como é que é isso daí, né? A fé é primeiramente uma adesão pessoal do homem a Deus. Do homem aqui, lembrando você, sempre que aparecer aqui a palavra homem, é sentido gênero humano. Homem ou mulher, ok? Então, a fé é primeiramente uma adesão pessoal do homem a Deus. Quer dizer, uma adesão. Eu aderi, eu aceitei. Eu quero estar com Deus, eu quero falar com Deus, ouvir Deus, seguir Deus. Então, uma adesão. Eu aderi, eu quero estar com Ele. É, ao mesmo tempo e inseparavelmente, o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Então você dá o seu assentimento. O que é dar o seu assentimento? É dar o seu sim, como Nossa Senhora fez. Bem, este sim, você está dizendo que você acredita em Deus, você acredita em toda a revelação de Deus, que é a Sagrada Escritura, e você acredita que essa revelação é a mais pura verdade. Então vamos lá? Esse seu sim envolve 3 coisas. Você diz livremente, né? Não é por coação. Você não está sendo coagido para isso. Então você livremente diz o seu sim porque você acredita em Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto. Você acredita no que Ele revelou. Quer dizer, no que Ele falou para nós através da sua Santa Escritura. E você acredita que tudo que Ele falou, revelou, é a mais pura verdade. Tudo bem? Então vamos continuando. Enquanto adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade que Ele revelou, a fé cristã é diferente da fé em uma pessoa humana. É justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer absolutamente o que Ele diz. Seria vão e falso pôr tal fé em uma criatura. O que ele quer dizer aqui? Se você acreditar na palavra de Deus, você está acreditando em Deus. Você não está acreditando numa criatura. Então, por exemplo, eu estou aqui ensinando você, não estou? Sou professor de teologia, muito bem. Estudo as coisas de Deus, estou aqui falando. Eu estou falando sobre a doutrina católica. Estou falando sobre a revelação de Deus. Mas você não tem que acreditar no Luiz Carlos, no professor Luiz Carlos. Você tem que acreditar em Deus.
no que o Luiz Carlos está ensinando. Estou ensinando coisas de Deus. Então você quer acreditar no que você está escutando e não de quem você está escutando. Quem fala, né, no caso aqui quem fala é apenas um instrumento de Deus. E um instrumento, vamos dizer aí, de segunda categoria, terceira, quarta categoria, não sei de que categoria, mas poderia ser um instrumento muito melhor. Não poderia? Poderia ser. Mas no caso, Deus está me usando para isso do jeito que Ele consegue me usar, com as minhas limitações, com os meus pecados. Ele consegue me usar ainda. Muito bem. Mas então acreditar no Luiz Carlos seria uma vergonha. Você tem que acreditar no que o Luiz Carlos ensina. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos lá. Crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para o cristão, crer em Deus é inseparavelmente crer naquele que Ele enviou, seu Filho bem amado. Quer dizer, ninguém pode dizer, eu creio em Deus que é Pai, mas não acredito no Filho. Isso não existe. Isso é inconcebível. Isso é uma coisa completamente contrária. Por quê? Se você não acredita em Jesus que veio ao mundo, como é que você vai acreditar numa pessoa que nunca veio ao mundo? Você nunca viu Jesus? Eu nunca vi, mas muita gente viu. Agora, Deus, o Pai, ninguém viu. Quando Filipe, um dos discípulos, falou para Jesus, olha, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele não sabia o que estava falando, primeiramente, né? Estava falando bobagem, né? Abobrinha, como nós dizemos. Aí Jesus respondeu com muito carinho, muita paciência. Falou, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Então aí está. Crer em Deus e não crer no Filho que Ele enviou, isso é uma incoerência. Ok? Bem, então vamos lá. Então, se eu crer no Filho amado, eu tenho que crer no Pai que enviou esse Filho. Por quê? Porque o Pai pôs nesse Filho toda a sua complacência, como está em Marcos 1:11. Toda a sua afeição. Ele pôs todo o seu carinho. Ele pôs tudo o que Ele é. O Pai pôs tudo o que Ele é no Filho. Deus nos mandou que o escutássemos. Não é isso mesmo? No batismo, né, de Jesus no Rio Jordão, lá pelo João Batista, Deus falou e falou, escutem-o, escutem meu filho. Quer dizer, eu mandei ele, agora escutem ele. Eu já falei bastante, né? O Pai falou com o povo aí todo o Antigo Testamento. Não é verdade? Agora veio o Filho, em pessoa. O próprio Senhor disse aos seus discípulos, quer dizer, o próprio Jesus, né? Disse aos seus discípulos em João 14:1, crede em Deus, crede também em mim. Crede no Pai, crede também em mim. Podemos crer em Jesus Cristo porque Ele mesmo é Deus. Porque o Verbo se fez carne. O Verbo é Deus. O Verbo estava junto de Deus. O Verbo sempre esteve junto de Deus, junto com o Pai. O Verbo é o Filho. Nós chamamos de Filho, Verbo. Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Agora o Verbo se fez carne. Aí nós pudemos vê-lo. Porque ser humano a gente vê. Agora um ser espiritual a gente não vê. O Pai é só Espírito. Como é que eu vou ver o Pai? O Espírito Santo é só Espírito. Como é que eu vejo o Espírito Santo? Os anjos são puros espíritos. Como é que eu vou ver os anjos? Entende? Então, eu sou um ser humano. Só posso ver o que cabe a um ser humano ver. Aí diz assim, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Então, quem veio revelar o Pai? O Filho. O Filho que veio revelar o Pai. Tanto é que ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém chega até o Pai se não passar por mim. Eu sou o caminho. Mas depois ele fala, sou a verdade, sou a vida. Mas eu sou o caminho, quer dizer, o único caminho. Então, tem algum atalho para você chegar no céu? Não tem.
tem alguma estradinha aí, um caminho, nem que seja mais tortuoso, mais longinho um pouco, para chegar ao Pai? Não tem. Não tem. Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Por ter ele visto o Pai, ele é o único que o conhece e pode revelá-lo. Então, Jesus vem revelar o Pai. Esse é o grande objetivo de Jesus. Claro, ele tem outras coisas para fazer, evidentemente, né? Ele tinha que nos salvar, ele tinha que falar das coisas do céu, ele tinha que morrer na cruz por cada um de nós. Tudo bem, ele tinha que fazer muita coisa. Mas o foco da presença de Jesus aqui, o foco da missão de Jesus aqui é revelar o Pai. É revelar que Deus é Pai, principalmente isso, né? É revelar que existe Deus, tudo bem, existe, é aquele que falou lá pelos profetas, é Ele mesmo, mas que esse Deus que falou pelos profetas é um Pai, e é o Pai dele. E que agora, através desse Filho, que vai morrer na cruz, ele se torna Pai de nós todos. Pai de todos nós. Não é isso mesmo? Quando nós rezamos o Pai Nosso, Pai Nosso. Nosso quem? Meu, seu e de Jesus. É Pai Nosso. Não é Pai de Jesus que estás no céu. Nós não rezamos assim, Pai de Jesus que está nos céus. Não, Pai Nosso que estás nos céus. Então, Jesus nos deu, nos mostrou, nos apresentou, nos revelou esse Pai. Então, crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Primeiro ponto, né? Ou melhor, segundo ponto. O primeiro ponto é crer somente em Deus. Tá. O segundo ponto é crer em Jesus, o Filho de Deus. Terceiro ponto, crer no Espírito Santo, a partir do número 152. Não se pode crer em Jesus sem participar do seu Espírito. Na teologia, nós chamamos o Espírito Santo de Espírito de Cristo. Por que Espírito de Cristo? Porque é Ele que dá vida ao Filho. É Ele que é a vida do Filho. É Ele que une o Filho com o Pai. Sem o Espírito Santo, Jesus não existiria. Porque ele é gerado no Espírito. Deus gera o Filho dele no Espírito. Então esse Espírito, na teologia, chamamos de Espírito de Cristo. Mas é o Espírito Santo. É o mesmo. Só muda o nome aí, mas não precisa fazer confusão, não. É o mesmo Espírito Santo. Aliás, é o único que tem, né? Não tem outro, não tem dois. O Espírito de Cristo é um, o Espírito Santo é outro. Não. É o mesmo e o único Espírito. Só chamamos de nomes diferentes. Bem, então não se pode crer em Jesus sem participar do seu Espírito. Veja, o que está escrito na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. O que está escrito lá naqueles versículos do capítulo 12? Ninguém pode dizer Jesus é o meu Senhor se não for pelo Espírito. Ninguém pode ter Jesus como seu Senhor se não for pelo poder, pela graça do Espírito Santo. Isso São Paulo deixa bem claro para nós. 1 Coríntios 12. Pode estudar isso lá. Ninguém pode falar, ninguém pode dizer Jesus é o meu Senhor, Senhor da minha vida, se não for pelo Espírito. Olha que coisa fantástica. É o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus. Puxa vida, o Espírito Santo que vai revelar para mim quem é Jesus. Pois ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Eu acabei de falar aqui, 1 Coríntios 12, 3. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Claro, ele é o Espírito de Deus. Se ele é o Espírito de Deus, ele conhece tudo que tem em Deus, tanto no Pai quanto no Filho. Por isso que o nosso espírito humano também nos sonda. O nosso espírito humano também conhece o que há dentro de nós. Por quê? Porque o nosso espírito conhece a cada um. E ele nos sonda. Assim, o Espírito Santo também conhece o Pai e conhece o Filho.
O que é conhecer na Bíblia mesmo? Nós já estudamos isso, né? Esse verbo conhecer. É ter intimidade. É ser um só. O que é ter intimidade? Quando duas pessoas têm sua intimidade sexual, se tornam um. Uma só carne. Então esse que é o problema de ter relações aí fora do casamento. Né? Porque você se tornou um com a sua esposa, com seu marido. E agora você vai dar o seu corpo que não é mais seu para outra pessoa. Então por isso que é um pecado mortal, né? Porque você já é do outro, já é da outra. Então, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. O que está em Deus, ninguém o conhece, a não ser o Espírito de Deus. Só Deus conhece a Deus por inteiro. Nós cremos no Espírito Santo porque Ele é Deus. A igreja não cessa de confessar a sua fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem nos revelar Jesus. Olha que coisa interessante. Então vamos imaginar assim. Jesus veio revelar o Pai. Ninguém conhecia o Pai, ninguém sabia que Ele era Pai. Só sabia que existia Deus, mas não sabia quem era esse Deus, como era esse Deus. Bem, então o verbo que é o Filho, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então ele se encarna. Aí sim, os seres humanos veem o outro ser humano, conseguem ver. Aí nós vimos o Filho de Deus encarnado. Agora, nós vemos Jesus por dentro? Não vemos. Então ele falou para Filipe, quem me vê, vê o Pai. Por que quem me vê, vê o Pai? Porque nós somos um só Deus. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, o Espírito Santo está comigo e com o Pai, então nós estamos três juntos. Então se eu, segunda pessoa da Santíssima Trindade, me encarnei, então quem me vê, vê o Pai e vê o Espírito. Mesma coisa. Mesma situação. Por quê? Porque você vai entender comigo que esse Deus que é trino é três pessoas. É por isso que é trino. Muito bem. Agora, cada pessoa é diferente da outra. O Pai é totalmente diferente do Filho e o Filho é totalmente diferente do Espírito e o Espírito totalmente diferente do Pai também. Mas são iguais. São exatamente diferentes e exatamente iguais. Bem, como é que é isso? Isso é um grande mistério, aliás, é o maior mistério da fé católica. Vamos já deixar bem explicado aqui. É o maior mistério da fé católica, é a Trindade. Que são três pessoas distintas e três pessoas iguais. Bem, o que nós entendemos? O que a igreja entende que dá para a gente ter alguma explicação sobre isso? É claro que nós nunca vamos entender isso, porque isso é impossível a um homem entender, a um ser humano entender. Mas nós podemos distinguir algumas coisas. Por exemplo, o Pai é Pai porque ele gera o Filho. Ele gera o Filho eternamente. O que quer dizer eternamente? Quer dizer que desde que o Pai existe, o Filho existe. E o Espírito também. Só que o Pai gera o Filho, que nunca nasce. Esse Filho não é nascido. Agora, o Espírito Santo é aquele que faz essa geração acontecer. Essa geração eterna. Por isso o Espírito Santo é tão eterno quanto o Filho e tão eterno quanto o Pai. Mas eles são um só Deus pela sua essência, não pela sua personalidade. O Pai tem uma personalidade, o Filho tem outra personalidade diferente do Pai. O Espírito Santo tem outra personalidade diferente do Pai e do Filho. Por isso que são três pessoas, porque persona em latim é pessoa. Então são três pessoas com desejos diferentes, pensamentos diferentes, etc. Só que nessa capacidade que eles têm de pensar diferente, todos eles se focam no mesmo e único pensamento. Eles querem fazer a mesma coisa. Então o Pai quer criar as coisas. Ele quis criar o mundo, não quis? Então o Filho quis também e o Espírito também quis. Então os três criaram.
Não é verdade? São João vai falar no capítulo 1 do seu evangelho que tudo foi feito pelo Verbo. E sem o Verbo nada foi feito. Agora, foi feito pelo Verbo na força do Espírito, na graça do Espírito, no poder do Espírito. Ok? Então, os três criaram o universo? Sim, os três criaram. Isso a gente entende. Mas são três pessoas diferentes, mas que querem fazer a mesma coisa. Agora, os três, embora diferentes, eles têm a mesma essência. A mesma essência. Então, a essência divina. Ok? Eu e você, nós somos seres humanos. Nós temos a essência humana. Mas eu sou totalmente diferente de você, que é totalmente diferente de mim. Mas nós pertencemos ao mesmo gênero. Somos gênero humano. Então temos a mesma essência, embora tenhamos personalidades diferentes. Então por isso que Deus, que é a Trindade, é ao mesmo tempo igual e ao mesmo tempo diferente. Então pela essência eles são o mesmo Deus, pelas personalidades são diferentes. Ok? Só para a gente entender então essa parte aqui de que a igreja não cessa de confessar a sua fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E cremos então no Pai, cremos em Jesus, cremos no Espírito Santo. Só Deus conhece a Deus por inteiro, nós cremos no Espírito Santo porque Ele é Deus. Bem, então até aqui eu creio que nós podemos nos alongar mais sobre a explicação do Pai, do Filho e do Espírito, mas eu creio que nós teremos bastante oportunidades, né, para falarmos sobre isto. Bem, aí tem um outro ponto aqui que diz as características da fé. Diz que a fé é uma graça. Depois, no segundo ponto, diz que a fé é um ato humano. Em terceiro ponto, a fé e a inteligência. Como é que vai trabalhar isso, né? Porque nós vamos trabalhar aí a fé e a razão. Depois nós vamos ver fé e ciência. Vamos ver a liberdade da fé. Vamos ver a necessidade da fé. Vamos ver a perseverança na fé. E vamos ver a fé como começo de vida eterna. Então eu não quero hoje entrar nesse assunto, porque já estamos chegando ao final do nosso programa, e daí a gente iria começar e parar. Então, vamos deixar para o nosso próximo encontro. Então, querido irmão, querida irmã, vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude nesta caminhada de fé, para que possamos ir entendendo, aprendendo, conhecendo cada vez mais essa doutrina maravilhosa, doutrina santa, católica, apostólica, romana, que nos cura, que nos salva, que nos liberta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.